Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre a obsolescência do PT. Também fiz um outro comentário falando sobre o fim do Partido dos Trabalhadores. Isso por conta das comemorações de 40 anos do Partido dos Trabalhadores que foram agora no final de semana. E nessa comemoração do PT, vários políticos, inclusive Lula, fizeram alguns discursos falando sobre o partido. E nesses meus vídeos também falando sobre o PT, eu recebi alguns comentários interessantes e um chamou muito a minha atenção porque foi um comentário muito longo. E em respeito a esses comentários e também por conta da comemoração dos 40 anos do PT, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco mais sobre a obsolescência do Partido dos Trabalhadores. Porque parece que muitas pessoas não estão entendendo a obsolescência do PT, não entenderam o vídeo e não estão entendendo o que Lula, Tarso Genro e o Mercadante estão dizendo em seus discursos. Esse comentário que eu recebi, como eu falei, foi um comentário muito grande. E houve um questionamento a respeito da obsolescência do PT. Porque foi falado como que o PT está obsoleto se o PT é um partido que tem grandes quadros, é um partido que tem vários diretórios, é um partido que é o principal partido de oposição e é aquele que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados. A grande questão é que o PT não está obsoleto politicamente. Não é o antipetismo que faz o PT estar obsoleto. A obsolescência do PT é uma obsolescência social. E aí que está a grande questão. Não é uma obsolescência política, mas sim social. E eu, para tentar explicar isso de um modo mais claro, vou usar o exemplo do Silvio Santos. Silvio Santos é hoje o maior comunicador da história, o maior apresentador da história do Brasil. E ele continua comunicando, continua se apresentando. Ele é hoje o principal comunicador ativo. E ele tem um programa com um enorme sucesso. Está ali consolidado no segundo local, na segunda colocação, nas tardes e noites de domingo, perdendo apenas para a Globo. E o grande objetivo do SBT é se consolidar como sendo o segundo lugar. E Silvio Santos consegue fazer isso com um programa que não muda há muitos anos, um programa muito barato, que a Record, por mais que tente, não consegue ultrapassar o SBT, não consegue nas tardes e noites de domingo ficar em segundo lugar. E a Record investe muito, coloca muitos recursos, coloca muito dinheiro, faz programas muito mais elaborados, mas mesmo assim não consegue ultrapassar o Silvio Santos. Mas nem por isso, por conta do sucesso, da relevância de Silvio Santos, isso não significa que ele não esteja obsoleto. Porque vira e mexe ele faz algum comentário que vira notícia. E essas notícias sempre nós vamos ter alguns comentários de internautas dizendo: ora, mas agora está muito chato. E quando a pessoa diz agora está muito chato, significa que antes aquele comentário de Silvio Santos era tolerável. Se era tolerável, não é mais. Se antes era tolerável, se antes era legal, significa que agora ficou chato, ou seja, o passado era legal. Ou seja, Silvio Santos está no passado, logo ele está obsoleto. Então ele pode ser relevante, mas continuar sendo obsoleto. E é o caso do Partido dos Trabalhadores. A grande questão é que as pessoas elas não estão conseguindo perceber o que Lula está dizendo. Lula, desde quando saiu da cadeia, ele vem repetindo o mesmo discurso. Uberização do trabalho, uberização da economia, o entregador de pizza pelo Uber, o entregador do iFood. Tarso Genro repetiu a mesma coisa, o contexto do trabalho mudou. A sociedade mudou. E o PT já não sabe mais como dialogar. E isso fica muito claro no discurso do Mercadante. Quando o Mercadante fala de autocrítica do PT, o que ele está no fundo querendo dizer é: nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos nos reconectar com a sociedade. É isso que ele está querendo dizer com autocrítica. Nós precisamos voltar para nossas bases, nós precisamos voltar a ter a conexão com a sociedade porque nós não temos mais. E para que você possa entender isso, é necessário que você entenda um conceito que é muito simples de administração, mas é difícil ter consciência, que é o conceito de identidade. As organizações elas têm uma identidade e essa identidade precisa ser respeitada. Para você contratar um funcionário, você precisa contratar um funcionário que tenha essa identidade, que tenha uma identidade compatível com a da organização, porque caso contrário, essa contratação vai dar errado. Esse funcionário vai ser demitido, vai pedir demissão, isso é péssimo, porque novo processo seletivo precisa ser feito, um novo treinamento, isso gasta tempo, consome dinheiro e é péssimo. Então é necessário que a identidade da organização seja respeitada. E para que você possa entender a obsolescência do PT, você precisa entender a identidade do partido. E a identidade do partido é algo muito simples. Entendendo isso, você vai entender por que o PT está socialmente
ultrapassado, ou melhor dizendo, socialmente obsoleto. Porque a identidade do PT é a identidade do trabalhador. Partido dos Trabalhadores. É isso que significa PT. PT é Partido dos Trabalhadores. O PT surgiu num contexto de trabalho de 40 anos. Há 40 anos. E esse contexto mudou completamente. E aí que está a situação. Se você não entender que o contexto do trabalho hoje é um contexto muito diferente do trabalho que era anteriormente, você não está entendendo a discussão que está no PT e também em toda a esquerda. Hoje em dia, o funcionário, ele já não é mais aquele funcionário de chão de fábrica, não é mais aquele funcionário da linha de montagem, ele já não está mais organizado pelos sindicatos. Antigamente o PT conseguia se organizar pelos sindicatos, porque os funcionários eles eram praticamente um só. A unidade dos sindicatos causava, mostrava, dava um corpo para esses trabalhadores. Hoje isso já não existe mais. Esse contexto do trabalho de 40 anos já está caindo em desuso, já vai entrar em extinção. O mundo inteiro passa por isso. Passa por essa mudança nas relações de capital e trabalho e passa por uma mudança na relação do próprio trabalho. E o PT não consegue mais dialogar com essas pessoas. Por quê? Porque o PT ainda está preso no conceito do trabalhador. Mas a grande questão é, quem é trabalhador hoje em dia? Não existem mais trabalhadores. E é isso que você precisa entender. O trabalhador não existe mais. É aquele trabalhador do chão de fábrica, o trabalhador da linha de montagem, que trabalhava na Volkswagen quando a Volkswagen tinha 40 mil funcionários e hoje tem 9 mil e está reduzindo, já não existe mais. E em nenhum lugar do mundo esse trabalhador existe, ou melhor dizendo, ele está deixando de existir. Porque o contexto do trabalho mudou. Hoje em dia, o funcionário ele já não é mais um funcionário da empresa. Hoje em dia, o funcionário ele é um empresário próprio, ele é um empresário de si mesmo e ele precisa lidar com o seu patrão com uma relação quase de clientelismo. Hoje em dia, as relações de patrão e empregado se inverteram, se transformaram em uma relação de cliente, empresa com cliente. O patrão hoje ele é um cliente do funcionário. Por quê? Porque o funcionário hoje ele é uma PJ. Ele é pessoa jurídica, ou seja, ele é uma empresa dele mesmo. E como empresa dele mesmo, ele não recebe um salário, ele não trabalha para a empresa, ele presta um serviço. Portanto, se eu, funcionário, presto um serviço para a minha empresa, aquela minha empresa que toma o meu serviço já não é mais o meu patrão, ele já é um cliente. E se você acha que as relações de patrão e empregado são ruins, as relações de empresa com cliente são piores, porque o cliente tem sempre razão. E essa relação passa a ser uma relação de trabalho, de clientelismo, porque não existem mais trabalhadores. Agora existem trabalhadores ou patrões e clientes. Patrões de si mesmos, trabalhadores individualizados em si mesmos, com empresas próprias, que eles próprios são empresas prestando um trabalho para os seus clientes, que são os empregadores. Então essa é uma relação muito complicada. E o PT não consegue lidar com essa situação. O PT é como se ele tivesse chegado num ponto e ele não sabe mais para onde ir. E quando o Mercadante fala, nós precisamos fazer uma autocrítica, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Lula fala da uberização do trabalho, porque ele não sabe mais como se conectar com essa base. Ele não vai dizer de modo explícito, como o Tarcísio Genro diz, que o PT ficou obsoleto. Porque ele não pode dizer isso. Mas Lula, ele fala a todo momento e ele não tem uma solução para esse impasse. Ele não tem uma solução de como o PT vai continuar mantendo a sua identidade. Como o PT vai continuar existindo para os próximos 40 anos. Não se sabe como fazer isso. E talvez por conta dessa desconexão com a classe trabalhadora, que o que tenha sobrado para a esquerda seja justamente o discurso identitário, o discurso das minorias. Porque não sobra mais nada para a esquerda. Não existe mais classe trabalhadora. No momento em que todos são patrões, quem são os trabalhadores? Acabaram os trabalhadores. Eles não existem mais. Todo mundo é patrão. E o antigo patrão agora vira um cliente. E essa é uma relação muito espinhosa que o PT não sabe como lidar. E se você quiser entender, esse é o básico para que você possa entender o destino das esquerdas, o destino do PT e por que o PT ficou obsoleto. Porque o PT surge num contexto de relação de trabalho de 40 anos atrás. Hoje esse contexto de trabalho mudou completamente. Então o PT, politicamente, continua relevante, porque ele tem grandes quadros políticos, ele tem a maior base de oposição do Congresso, e tem uma maior base no Congresso. Só que socialmente ele ficou obsoleto, porque o discurso, a identidade do PT, que é a identidade do trabalhador, já não consegue mais dialogar, já não consegue mais ter uma identidade
com o trabalhador moderno, porque o trabalhador moderno não existe mais. Se o meu trabalhador, se o meu público não existe mais, ficou no passado, logo eu estou obsoleto. O que o PT precisa fazer não é algo fácil, é algo extremamente difícil. O PT precisará, e as esquerdas, mas como nós estamos falando do PT, precisará adaptar o seu discurso, precisará adaptar a sua identidade, adaptar os seus valores, adaptar os seus objetivos para esse novo tipo de trabalhador. O trabalhador que não existe mais, o trabalhador que é patrão de si mesmo. E é por conta disso que o PT está obsoleto, porque a sociedade mudou e o contexto que o PT surgiu já não existe mais. É um contexto que ficou nos anos 80. Como que o PT chega em 2020 e como o PT vai para 2060? Essa é a grande questão do partido, que Lula não tem a solução, Tarso Genro não tem a resposta, Mercadante busca por uma resposta numa autocrítica que não é uma autocrítica o que ele quer. O que ele quer é exatamente uma resposta de como o partido vai lidar com essa nova classe trabalhadora. Eu não tenho essa resposta e, na verdade, ninguém tem essa resposta. Então é por isso que o Partido dos Trabalhadores ficou obsoleto. E o próprio Lula fala isso, o Mercadante falou isso, Tarso Genro falou isso, e as pessoas não entenderam. As pessoas, os petistas, as pessoas da esquerda não estão entendendo o grito de socorro que Lula está dando. Porque a todo momento ele fala uberização da economia, uberização do trabalho. Precisamos lidar com o contexto novo do trabalho. E as pessoas não estão entendendo o que o Lula está querendo dizer. E isso é muito ruim, porque sem a solução, como o Lula não tem a solução, é necessário que possíveis soluções acabem chegando. E essa solução não vai chegar do Lula. Porque o Lula é alguém que está preso lá atrás. Ele passou por todas as fases. Por 40 anos ele passou do início do ápice do PT e também da sua derrocada. Mas ele está preso. Ele pode entender a sociedade brasileira, mas ele não vivenciou esse novo contexto do trabalho. Ele precisa de pessoas jovens, precisa de pensadores para auxiliá-lo a reconectar o PT e principalmente a esquerda com essa nova classe trabalhadora, que é muito diferente do que nós tínhamos há 40 anos. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha entendido essa reflexão. Eu vou deixar deixa aqui nos comentários, na verdade, suas dúvidas, os seus comentários. Isso tudo é muito importante porque essa é uma discussão muito importante a ser feita, é uma discussão da nossa sociedade que envolve a esquerda e também envolve, de algum modo, a direita. Porque quando o PT se deu conta que a sociedade havia mudado, quando o PT se deu conta que os trabalhadores haviam mudado, eles já estavam todos na direita, votando em Bolsonaro, achando que eles são patrões de si próprios, de fato eles são patrões, né? Mudaram as relações e eles foram todos para a direita, porque a direita tem o discurso do patrão, tem o discurso do empresário. E mesmo que eles sejam empresários de Uber, eles são empresários, porque eles não são trabalhadores, não são funcionários do Uber, eles prestam serviço para o Uber. Logo, o Uber é um cliente. Entenda isso, que você vai entender todo esse quebra-cabeça, que nós temos esse quebra-cabeça da nossa sociedade, que a esquerda está tentando decifrar, mas parece que é um quebra-cabeça de 400 peças, mas só 380 peças estão disponíveis.